Você já ouviu falar do polêmico jogo INWO? Esse jogo de cartas que foi lançado nos anos 90 revelou com muita precisão vários acontecimentos dos anos 2000. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, e eu te garanto que depois de assistir esse vídeo até o final, você nunca mais vai enxergar o mundo da mesma forma. Então, fica comigo, mas antes de trazer esse conteúdo para vocês, eu quero me apresentar. Muito prazer, eu sou o Júnior Ferreira e você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Revelações, tá bom? E se você não conhece o jogo INWO, as letras INWO significa Illuminati New World Order, ou traduzindo para o português, Illuminati Nova Ordem Mundial. É um jogo de cartas que foi lançado em 1995 pela Steve Jackson Games, que desenvolve jogos de cartas, tabuleiros e muitos outros. O INWO é um jogo de estratégia que fez bastante sucesso nos Estados Unidos. Inclusive, no ano de 1997, ganhou o prêmio Origins como o melhor jogo de cartas daquele ano. Até hoje, o jogo Illuminati Nova Ordem Mundial é o jogo mais vendido da Steve Jackson Games. Apesar do grande sucesso que foi esse jogo, o que realmente chama a atenção nele é o fato de ele ter revelado com muita precisão vários acontecimentos dos anos 2000, sendo que o jogo foi lançado nos anos 90. E um dos acontecimentos previstos, por exemplo, só para que você tenha uma ideia, foi o famoso ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, que aconteceu lá nos Estados Unidos. E eu já vou falar em detalhes sobre isso, mas antes de trazer aqui algumas previsões, é necessário que você entenda a história por trás do jogo, que começa em 1990, quando os escritórios da Steve Jackson Games, que fica na cidade de Austin, no Texas, foram invadidos pelo Serviço Secreto Americano, que na época era dirigido pelo presidente George Bush pai, que alegou que a invasão fazia parte de uma operação contra a pirataria de dados e que no escritório da Steve Jackson havia um hacker tentando sabotar o sistema E911, que é o sistema de serviço público universal da América do Norte. E por causa disso, poderia estar colocando em risco o cofre do Conselho dos Diretores. E nessa operação foram levados 4 computadores, 2 impressoras e alguns discos rígidos que estavam soltos ali pelo escritório. E aí, na luta para tentar recuperar seus equipamentos de trabalho, a Steve Jackson acabou gastando mais dinheiro do que havia imaginado com os advogados e por causa disso quase fechou as suas portas. Isso só não aconteceu porque a empresa mandou embora mais da metade dos seus funcionários. Depois de alguns meses, alguns dos equipamentos da Steve Jackson Games chegaram a ser devolvidas, mas não todas. Anos depois, o Steve Jackson, proprietário da empresa, processou o governo americano, acusando aquela operação como uma operação totalmente legal. E foi exatamente assim que um tribunal federal americano entendeu, como uma operação ilegal e totalmente injustificada, e acabou indenizando a Steve Jackson Games em quase $80 mil e mais 250 mil por danos morais. Diante desse caso, a pergunta que fica é: se a operação foi considerada ilegal e justificada, o que realmente o Serviço Secreto Americano queria com aquela invasão? E a resposta é que acredita-se que eles queriam ter acesso ao BBS Illuminati, encontrado em um dos computadores, que era o programa onde estava sendo testado e desenvolvido o jogo INWO. E é claro que isso gera aquela dúvida: o que tinha nesse jogo que incomodou o Serviço Secreto Americano a ponto de eles criar uma desculpa para invadir os escritórios da Steve Jackson Games? Vamos falar agora mesmo sobre isso, analisando aqui algumas cartas, mas antes eu quero saber se você está gostando desse conteúdo. Se a resposta for sim, então deixa seu like para ajudar no engajamento do vídeo e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, certo? Bom,
Então vamos analisar aqui algumas cartas, e a primeira carta vai ser essa aqui, chamada Ataque Terrorista. E olha só, gente, eu quero reforçar aqui mais uma vez que esse jogo foi criado em 1995. Então, gravem essa data, ok? Bom, então como vocês podem ver aí, a carta está na sua tela. E agora eu quero colocar uma imagem do ataque feito no dia 11 de setembro de 2001. E vejam só a semelhança, gente. E observe que a carta acerta exatamente qual seria a primeira torre a ser atacada, que foi a Torre Norte. E vejam que interessante também, gente. A carta acerta exatamente a altura do ataque, como vocês podem ver aí na tela. Agora, vamos analisar outra carta, que também foi outro ataque, mas esse foi no Pentágono, no mesmo dia que das Torres Gêmeas. E o interessante dessa carta é que a explosão ela não atinge a estrutura do Pentágono, como vocês podem ver aí. Tem uma explosão bem no meio, mas a estrutura ela está intacta, exatamente como aconteceu na realidade, porque a estrutura do Pentágono não foi tão danificada. E o outro detalhe interessante também sobre esse caso é que não foram encontradas nenhuma peça de avião no Pentágono depois da explosão. E isso é super estranho. Agora, a próxima carta é essa carta aqui, chamada Derramamento de Óleo. E quem não se lembra da tragédia do Golfo do México em 2010, onde aconteceu um grande vazamento de óleo e inclusive foi considerada uma das piores tragédias dos Estados Unidos. E aqui está uma imagem que simbolizou aquele momento, e é essa foto aqui. E vejam aí com os próprios olhos de vocês a semelhança, tá? Esse jogo foi criado em 1995 e veja como ele acerta com uma precisão imensa. É óbvio que toda essa coincidência levanta muita suspeita e naturalmente muitas pessoas começam a questionar e acreditar que essas semelhanças não são meras coincidências, mas sim, na verdade, que essas cartas estejam revelando um plano de dominação global chamado Nova Ordem Mundial, que está sendo executado por uma sociedade secreta chamada Illuminati, que é exatamente como o nome do jogo, que pode estar em andamento nesse exato momento. Plano esse que o próprio George Bush pai pode estar fazendo parte, até porque isso foi falado há alguns anos por ele em um discurso. Vejam. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Segundo várias teorias que existem por aí, o objetivo desse plano seria o controle absoluto de toda a humanidade e seria implantado um novo tipo de sistema conhecido também como Nova Era, que terá uma só moeda, uma só religião, uma só nação, um só exército e um único governo. E esse governo seria liderado por um único líder, que seria o Rei Supremo de todo o mundo. E isso é citado inclusive nas profecias bíblicas. Então, aqui em Apocalipse 17, versículo 17 e 18 da Bíblia King James diz assim, porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que tem, conduzindo-os a concordar em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E é chamada também de Grande Babilônia, que é a representatividade desse grande sistema. Aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso,
Olha só que interessante essa carta aqui chamada O Anticristo. Talvez revelar esses planos através de um jogo pode ter sido o motivo real pelo qual motivou o serviço secreto americano a invadir os escritórios da Steve Jackson Games. Agora eu quero mostrar para vocês aqui algumas cartas que revelam alguns acontecimentos recentes. E a primeira é essa aqui. E olha que interessante o nome dessa carta. É chamada de Pandemia. E se você observar um pouco abaixo ali, está escrito Quarentena. E quem não se lembra aí, né, no ano passado, em 2020, lá no começo da pandemia, quando toda a população do mundo teve que ficar de quarentena devido à pandemia. E o jogo previu isso em 1995 e é realmente impressionante toda essa coincidência. Agora, olha essa outra carta aqui chamada Censura, que também é bem interessante, até porque a gente tem presenciado aí nos últimos dias uma grande censura das grandes plataformas, né, das grandes big techs, que tem censurado aí as pessoas em massa. E só para esclarecer uma última coisa para vocês, o objetivo desse jogo é que o ganhador se torne o mestre do mundo, isso é, o líder supremo. Tudo isso é realmente bem interessante e chega até a ser um pouco assustador. O jogo tem muitas outras cartas que revelam muito mais acontecimentos, mas se eu for revelar tudo aqui para vocês vai ficar muito longo, por isso eu vou parar por aqui. Então comenta aqui embaixo se você gostaria que eu fizesse a parte 2 desse vídeo, e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo seu like, tá bom? Se inscreve também lá no nosso canal do Telegram para você estar recebendo diariamente notícias que a mídia tenta esconder de você. O link do nosso canal tá aqui embaixo, aqui na descrição. Vai lá no nosso canal, tá certo? Bom, então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.